Recém-editada pelo governo federal, a medida provisória da reoneração da folha de pagamentos começa a valer no dia 1º de abril. E para a gente saber o que esperar até lá, nós recebemos agora o delegado Marcelo Freitas, deputado federal do União Brasil de Minas e também presidente da Frente Parlamentar Mista em defesa da desoneração da folha de pagamento. Deputado, bem-vindo ao Jornal da Manhã. Um bom dia ao senhor e um feliz 2024. Bom dia, Lívia. É um prazer enorme falar com vocês. Bom, uma informação que a gente tinha dúvidas a respeito dela, mas que já foi esclarecida, é que com a publicação dessa medida provisória, essa mudança que foi determinada pelo governo começa a valer no dia 1º de abril. Então, até lá, vale a regra que foi promulgada pelo Congresso Nacional, a desoneração da folha de pagamentos para esses 17 setores. Como é que está a articulação com o governo? Está havendo algum tipo de conversa com o Fernando Haddad, com a equipe econômica, para tentar se chegar a um denominador comum a respeito dessa questão? Essa matéria é de suma relevância para o país, especialmente em virtude da geração de emprego e rendas. Nesse sentido, o que houve no Congresso Nacional foi uma união de frentes parlamentares e todas essas frentes, após a edição da medida provisória 1202, no mesmo dia da promulgação da Lei 14.784 pelo presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, as frentes parlamentares se uniram exatamente com o propósito de, inicialmente, trabalhar com o presidente do Senado da República, que também é presidente do Congresso Nacional, para que a medida provisória, respeitosamente, seja devolvida ao chefe do Poder Executivo Federal, tendo em vista que essa medida ela vai exatamente em sentido oposto àquilo que foi decidido pelo Congresso Nacional em duas ocasiões, seja quando da votação da lei, seja quando da derrubada do veto presidencial. Então, nós compreendemos com clareza que a primeira medida a ser buscada junto ao presidente do Congresso Nacional será a devolução ao senhor presidente da República, tendo em vista a incompatibilidade lógica daquilo que fora decidido pelo Congresso Nacional e aquilo que consta da medida provisória 1202, do dia 28 de dezembro do ano passado. O Congresso avalia, deputado, a possibilidade de transformar em permanente essa desoneração da folha de pagamento. Afinal de contas, é algo temporário que vai sempre sendo renovado, né? E pela proposta que foi aprovada, essa medida vigoraria até 2027, mas chegando lá, seja quem for o presidente, teria que avaliar de novo, né? Se vai manter o benefício ou não. O Congresso avalia alguma medida, seja projeto de lei, seja emenda à Constituição, para tentar tornar permanente essa desoneração? Excelente pergunta. O Congresso debruça-se sobre dois aspectos. O primeiro é sobre a permanência, tornar-se perene a desoneração da folha de pagamentos. O segundo aspecto, nós inclusive tivemos o cuidado de apresentar a proposta de emenda constitucional número 63 de 2023, para que a gente possa estender a desoneração da folha de pagamentos para todos os setores da economia, tendo em vista que nós compreendemos que a geração de emprego e renda é aquilo que pode, de fato, fazer com que o nosso país cresça cada vez mais. Historicamente, nós temos a tributação de bens e serviços, patrimônio e renda e folha de pagamento. Qual que é a nossa proposta em que as frentes parlamentares que se encontram no Congresso Nacional têm trabalhado de maneira praticamente uníssona? É tentar, de fato, desonerar a folha de pagamentos, para que o nosso país caminhe em direção ao emprego formal, em direção ao trabalho, em direção às carteiras assinadas. Nesse sentido, há sim várias propostas em andamento no Congresso Nacional, inclusive a proposta de emenda à Constituição 63 de 2023, de nossa autoria, encampada por mais de 180 deputados, no sentido de que a gente possa tornar a desoneração da folha de pagamentos perene, permanente, e estendê-la a todos os demais setores da cadeia produtiva. Porque nós compreendemos com clareza que o importante para o nosso país é emprego, é renda. E os 17 setores inicialmente desonerados, eles representam cerca de 9 milhões de empregos formais em nosso país. É inaceitável, é inadmissível, é impensável que a gente possa ir contra essa realidade fática de setores que empregam mais de 9 milhões de pessoas em nossa nação e que, de fato, tem propiciado um crescimento econômico absurdo para nosso país. Deputado, agora o Cristiano Beraldo tem perguntas para o senhor também. Deputado, bom dia.
a gente se depara com essa discussão e vê a posição absurda do governo que, como o senhor disse, vai contra uma decisão tomada pelo Congresso Nacional, e a discussão fica em relação à incerteza, né? O Congresso aprova, a presidência da República ou veta, ou tenta uma MP que vá contra aquilo que o Congresso aprovou, e fica essa confusão. Quem perde nisso, obviamente, é a geração de emprego. O senhor não acredita que o Brasil precisa de uma legislação trabalhista mais ágil, mais fácil, que seja mais fácil contratar, que seja mais fácil demitir, que crie um dinamismo melhor, como a gente vê em países avançados, aqui no Brasil, para que o trabalhador também tenha liberdade de, enfim, buscar novos empregos, sem ficar nessas amarras. A pessoa às vezes trabalha tanto tempo num lugar que não gosta, mas sempre na expectativa, não, quero ser mandado embora, por isso e aquilo, enfim. O Brasil todo perde com isso. O senhor não acha que está na hora da gente rever essa realidade da legislação trabalhista no Brasil também? Bom dia, Cristiano. Sem sombra de dúvidas, a sua pergunta é extremamente pertinente e o Congresso Nacional se debruça sobre essa discussão todos os dias. Nós compreendemos que ocorreram avanços com a reforma trabalhista anterior, mas entendemos com clareza que é preciso evoluir cada vez mais. Eu estive em um debate recentemente com o professor Anastasia, que também é ministro do Tribunal de Contas da União, ex-senador e governador de Minas Gerais, e um dos aspectos que nós discutimos, que é extremamente nocivo ao ambiente de negócios para o Brasil, é a absoluta insegurança jurídica em nosso país. E um dos aspectos que gera essa insegurança jurídica em nosso país é a legislação trabalhista e a própria Justiça do Trabalho. Eu sou um daqueles que tem defendido, juntamente com outros parlamentares, a própria extinção da Justiça do Trabalho, porque existem alguns juízes que parecem viver em um universo paralelo, diverso do mundo real, em que o ambiente de negócios tem sido extremamente prejudicado. Então, nós compreendemos que há, sim, uma efetiva necessidade de maior segurança jurídica no Brasil, há, sim, uma efetiva necessidade de uma ampla reforma trabalhista que permita que o negociado se sobreponha, inclusive, ao legislado, para que tanto o empregador quanto o empregado tenham um ambiente negocial, um ambiente fácil e as relações possam ser levadas de maneira efetiva, repito, para que a gente possa garantir emprego, garantir renda em nosso país. E isso, em hipótese alguma, representa a ausência de direitos do empregado, mas simplesmente uma maior segurança jurídica para quem gera riqueza em nosso país. E é preciso ficar claro, o Estado não gera riqueza, o município, a União, o Estado federado não gera riquezas. Quem gera riquezas é quem produz, é o empregador, é aquele que se dispõe a empreender, a gerar emprego em nosso país. E é preciso que o atual governo compreenda com clareza que sem o empreendedor, sem o empregador, o nosso país vai sim encaminhar para um poço profundo onde ninguém conseguirá retirar. Pois bem, queria agradecer ao deputado federal, o delegado Marcelo Freitas, pela entrevista, pelos esclarecimentos a respeito dessa pauta, dessas articulações. A gente segue acompanhando o caminhar dessas negociações e depois a gente volta a conversar. Deputado, muito obrigada pela entrevista e até a próxima. Obrigado, Lívia. Prazer falar com vocês. Feliz Ano Novo. Muito obrigada.